pintura aquarelada? Pintura aquarelada, Rogerinho. Porque a Fashion Colors, o pessoal de casa aí que passou pintando, fazendo muito tie-dye e coisa e tal, nós do tecido explicamos, não, mas não pode ficar só nisso, né? A gente precisa de outras coisas. Então hoje eu vim trazer para vocês algumas ideias que nós vamos pintar com a Fashion Colors. Hoje a ideia que eu trouxe é fazer uma pintura de fato, como a gente tem a pintura lá da aquarela, no papel, em outras superfícies. É possível você fazer essa mesma coisa com a Fashion Colors no tecido. Olha que Então ótimo. É isso que nós vamos fazer. Gostei. Tanto que aqui tem gente que acha que usou a tinta de tecido tradicional. Eu fiquei nessa dúvida foi também. Foi só Fashion Colors. Que legal, só que legal. Fashion Colors. Então vamos lá. Ó. Aqui hoje eu vou usar Acryl Pen, porque eu quero fazer um contorno para que esse desenho fique em evidência e tudo mais. Primeira dica aí, pessoal de casa, ó. Quando eu vou utilizar a Fashion Colors, para não borrar, não sangrar, não abrir, a primeira coisa que eu faço, Rogério, eu desgasto um pouco a tinta da ponteira aqui. Por quê? Eu não sei o quanto de tinta tem aqui. E aí, o que acontece? Às vezes você vai pro tecido, no primeiro toque você já vê a tinta expandindo. Expandiu muito, porque desceu muito por a ponta. Desceu muito, ainda mais o armazenamento, gente, ó. Nunca guardem a Acryl Pen de vocês assim, pezinho. Pé. Sempre deitadinha. Porque assim você vai prezar aqui a sua ponteira. E aí, depois que eu faço isso, ó, quando eu começo a ver que tá falhando, Rogerinho, é a hora de eu ir pro trabalho. Ótimo. E na prática do dia a dia, eu sempre falo o que eu realmente faço. Quando eu estou usando essa caneta, eu sempre tenho à mão o papel. Porque se eu perceber que ali tá com excesso, uma quantidade de tinta, eu volto aqui, ó, e tiro o excesso e vou fazendo. Então, é o que nós vamos fazer. Boa. Eu iniciei para ajudar, mas vocês vão ver que é muito simples. Como que você transferiu esse risco aqui? Perfeito, ó. Transferir com carbono tradicional, o risco está disponível para vocês no site do Faça Você Mesmo, para que todo mundo possa utilizar e reproduzir em casa. E aí transfere com carbono e depois eu vim com a Acryl Pen, ó. Para ficar fininho assim, gente, ó, mantenha a Acryl Pen em pé. Isso é muito importante, ó. Tanto que com isso eu consigo fazer, Rogerinho, traços finos. Então tem gente que fala assim, Luciano, mas essa ponteira é grossa. Na verdade, gente, é o como você posiciona. E ó, ao vivo e a cores, vocês estão vendo que não está... A gente chama de sangrar porque borra, né? Mas na verdade, assim, não está expandindo, ó. Aí eu vim e fiz isso daqui, ó. Olha, posso falar? Só assim já fica linda a Só peça. assim já... Ó, Rogério, tem uns trabalhos que eu faço que às vezes eu só uso Acryl Pen. Aí nesse processo aqui eu venho trabalhando a sombra e o trabalho está pronto. Tá lindo. Que simula e dá a ideia de tatuagem. Ah, legal. Entendeu? Tá. Então eu me baseio muito nesses tipos de desenho. Certo. Terminei de fazer isso. Se o pessoal de casa estiver muito ansioso ou está num fator produtivo, nessa hora eu posso, é uma dica, eu posso pegar aqui o secador, ó, e dar uma secada para não manchar esse preto. Certo. Se você estiver fazendo vários, deixa secar naturalmente para você vir colorir. Tá bom? Perfeito. Terminei de fazer isso, o que que eu tenho aqui no meu godê? Eu tenho a nossa Fashion Colors, né? Ó, tinta totalmente aguadinha. Essa é a Fashion Colors, a antiga aquarela silk. A antiga ainda aquarela silk. só mudou a embalagem, mas o produto é o mesmo. É, porque tem gente que ainda se confunde, mas é a nossa aquarela silk. E é legal você mostrar isso, porque tem gente que acha que é só para fazer tie-dye ou tingimento. E não é, dá para fazer várias técnicas, porque ela é uma tinta mais diluída, né, Diluída, propriamente para esse tipo de situação. Por isso que o Luciano não está usando no próprio bico dosador. Porque aqui, nesse momento, eu vou pintar, né? Então, por isso que eu coloquei no godê. E aí, olha, coloquei aqui no godê, gente... Eu queria mostrar a textura dela, ó, porque senão o povo vai achar que você diluiu. É, gente, não diluir. A tinta tá exatamente como está no recipiente, ó. Só coloquei aqui. Eu só antecipei para não dar um fora aqui ao vivo, para ficar bonito para vocês. E aí, olha, Rogerinho, que legal, ó. Eu venho e pinto como se eu estivesse fazendo uma pintura tradicional. E você sabe o que eu descobri? O que mais me encantou? É bem mais rápido do que se eu estivesse preenchendo com a nossa tinta tradicional. Ou seja, uma outra ideia. E olha, gente, vocês estão vendo aí, ó. Rogério, eu te pergunto, tá vazando, abrindo? Não. Não, porque, ó, eu estou utilizando o pincel.
Se eu viesse aqui e depositasse com o bico, aí sim iria acontecer isso. Mas, na verdade, não, ó. Eu venho e vou fazendo esse preenchimento como se eu estivesse fazendo uma pintura normal, pintura aquarelada. E aí, preenchi as folhas com siena natural e depois eu vou para as flores com um amarelo fluorescente. Que cor que é essa aí que você tá pintando? Essa é o siena natural, Siena Rogerinho. natural. E aí, uma outra dica. Tem gente que fala assim, Luciano, as cores às vezes estão fortes, eu gostaria que ela ficasse um pouquinho mais delicada. Eu fiz aqui uma misturinha, ó, com siena e a Fashion Colors incolor. Certo. Com isso eu consigo uma cor Mais suave. mais suave. Então, elas são miscíveis entre si, eu posso fazer a cor que eu desejar. E é uma técnica de preenchimento. Técnica de preenchimento. Perfeito. Terminei de fazer isso, eu vou deixar secando ali. Tá. E aí eu vou pra flor, gente, ó. A flor, eu comecei inicialmente com um amarelo fluorescente, só na ponta. Em seguida, eu preenchi com um amarelo ouro, metadezinha. Ó, rebola o pincelzinho lá, igual a gente faz um tecido tradicional. E finalizei a parte de baixo com o amarelo cádmio. 3 tons. Olha que rapidez para pintar uma pétala, gente. Muito. E aí, esse foi todo o processo, ó. Passei o amarelo fluorescente, não lavo o pincel, porque é aquarelado, ó. Vem em seguida aqui, ó, mesclando com o amarelo ouro e faço o término com o amarelo cádmio. E qual é a parte legal, Rogerinho? Você percebeu que não cobriu a Acryl Pen? Ela continua aparecendo, fica em destaque e você consegue manter esse preto do contorno do desenho. Porque a Fashion Colors, ela tem uma transparência, né? Exatamente. Tem uma transparência, ela vai te dar uma coloração muito bonita, mas aparece os detalhes. Nossa, e isso que é legal. Tô adorando essa técnica. Ó, gente... Tenho certeza o pessoal de casa também. E eu quero mostrar pra vocês mesmo em casa que é uma coisa fácil, ó. Isso é importante porque as pessoas têm medo de pintar tecido. Quando fala em pintura de tecido, o povo até arrepia. E você sabe que legal, Rogério? Quando eu comecei a pintar dessa maneira, olha o quanto é rápido. E é uma coisa gostosa. E ó, gente, vocês vão perceber em casa, não está vazando. Não está abrindo. Ela não está expandindo, Não está expandindo. Então, isso também está relacionado ao quê? A quantidade de tinta, porque eu estou trabalhando com o pincel. Eu não preciso de um pincel muito grande. Peguei um pincel... muita gente vai perguntar assim, Luciano, eu não tenho esse pincel em casa, eu tenho aquele da pintura tradicional que a gente usa, né? Que são esses pincéis de cerdas duras. Dá para fazer? Vou mostrar se dá para fazer, ó. Do mesmo jeito. Olha o barulhinho. Para mostrar que é aquele pincel que a gente utiliza para fazer a nossa pintura tradicional, ó. Então não precisa ter nenhum pincel especial. Com a cerda mais curta, né? Às vezes a gente apara. Porque eu não gosto de usar nessa hora esse daqui, Rogerinho, porque eu não tenho controle. Sim. Né? Então aqui eu tô aqui dentro de uma área delimitada. Então, por isso que eu gosto de utilizar esse. Como é que você vai fazer o fundo? E aí, pro fundo, é muito gostoso de fazer. O que o professor tem aqui, ó? Álcool 70, que hoje quem não tem álcool? Verdade. Né? Hoje álcool faz parte da nossa vida. Para poder líquido, fazer né? líquido, para fazer essa parte, ó, eu usei o próprio pincel. E aí eu venho aqui, Rogério, e deposito o álcool aonde eu quero que haja essa expansão. Então, eu não vou colocar na toalha inteira. Eu quero que seja só ali. Ou eu quero que seja aqui também. Venho, coloco um pouco do álcool. Se eu quiser secar essa etapa, pessoal, ó, pode secar. Antes de, para depois fazer o fundo. Porque não tem problema. Mais suave. Fica mais suave e vai evitar esse álcool entrar na parte que você já pintou. Perfeito. Tá bom? E aí, depois, o que eu faço? As cores que eu utilizei na flor, eu vou utilizar aqui, ó. Eu venho, deposito aonde eu quero ter essa expansão, Agora sim ó. vai expandir. Agora sim vai expandir. Por que agora vai expandir, pessoal? Porque eu coloquei álcool. E aí, Rogério, essa expansão vai acontecer, ó. Eu vou levar essa tinta até aonde eu quero. Trabalhando também nos tons, né? Trabalhando nos tons e percebam, pincel. É o pincel que vai... Não é uma... Aqui eu consigo ter um certo controle.
Não precisa ser uma coisa totalmente aleatória. Sim. E aí eu posso, por exemplo, depois colocar aqui, ó, um pouquinho do laranja para expandir. Olha, e o que eu queria lindo isso. mostrar pro pessoal também é, nessa hora aqui, ó, eu coloquei. Aí vamos supor, Rogério, você fala assim, não, já chegou no que eu queria. Eu tô satisfeito com essa parte. Eu quero que essa expansão pare de acontecer. Tá. O que eu vou fazer? Limitar a expansão. Limitar a expansão. Secar? Secar. Ah. Por isso que eu utilizo o álcool e não a água. Porque a água, ela demora mais para evaporar. O processo de evaporação dela é mais demorado do que a do álcool. E o álcool não, eu já consigo fazer isso simultaneamente, ó, e ela vai parar. Selo de super dica. Então consigo Porque, fazer isso na verdade, tranquilamente. o líquido ele funciona como um condutor aí da tinta. Exatamente, de expansão para tinta. Ótimo. Só por isso. E aí Parou. já tá pronto? Ó, e tá seco. Se fosse com água, iria demorar mais. Certo. Tá, pessoal? Então, para mostrar para vocês ali, para vocês entenderem, por que do Luciano ficou só até aqui? Por que do Luciano não chegou até aqui? Porque eu fiz esse processo de expansão, aqui eu tinha álcool, depositei a tinta. Quando eu olhei e falei assim, está do meu agrado, é isso que eu quero? Eu vim com um secador em cima e parei essa expansão. Aplausos para Luciano Menezes, esse grande artesão. Que honra e alegria ter você nesse programa especial, viu? Meu amigo, Vamos eu que passar os agradeço. contatos e mostrar também suas peças. O pessoal pode tirar dúvidas contigo, né? Pode, Te claro. seguir lá nas Pintei, redes sociais. eu vou postar pro pessoal umas camisetas que eu pintei. Ficaram um show. Entra lá, acessa lá o Instagram e Facebook do Luciano Menezes e diga qual selo você dá para essa aula dele. Parabéns, nota 1000. Oh, meu amigo, obrigado. Parabéns, viu?